E aí, pessoal, vamos lá então? Vamos falar um pouquinho aí, né, da onda, né, ondulatória, certo? Então vamos ver aí, né, como que vai ser o estudo sobre ondas, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre ondulatória, comprimento de onda, né, frequência, amplitude, né, e período de onda, certo? É uma introdução básica, tá bom? Então a gente tem aí, né, o seguinte, que uma onda tem a finalidade de transferir energia cinética da fonte para o meio. Tá? Então, como se define uma onda? Né? Há uma onda pode ser definida como sendo qualquer perturbação que se propaga, né, em um meio. Então, um exemplo aí da figura, a gente vê aqui, né, um corpo caindo na água. Né? Ele cria aí um objeto lançado em um lago, né, que é a ponte, provocará ondas na água, pois, né, houve uma perturbação, certo? Quando uma pessoa segura uma das extremidades de uma corda, fazendo movimentos para cima e para baixo, né, a gente tem a onda aí, certo? Então, os movimentos provocarão várias ondas senoidais que passarão pela corda com uma velocidade v, certo? Então, a gente vê na imagem aqui, né, a direção de propagação horizontal e a direção de vibração na vertical, certo? E podemos calcular a velocidade, né, de uma onda com a seguinte expressão. Né? Velocidade é a razão entre o espaço percorrido e o tempo. E para nós, o espaço percorrido é o lambda. Tá? Então, V igual a lambda sobre T, onde esse T é o período. Tá? V, velocidade da onda, delta S, a distância percorrida, delta T, o intervalo de tempo. O lambda é o comprimento, né, da onda, né, que pode ser uma onda sonora ou uma onda eletromagnética. Né? Eu vou ter depois estudar o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética. E o T é o período, né? É o tempo gasto para que se tenha uma volta completa, né? Certo? Um pulso completo. É, período, né? O período é definido como um intervalo necessário para que o ponto, né, vibrante percorra um ciclo completo. Então, o tempo gasto para que se dê uma volta completa é o período. Tá? Frequência. A frequência é inverso do período. Tá? Então, a frequência, né, é definida como o número de pulsos, né, ou voltas completas, né, que ocorrem, né, na unidade de tempo. Então, se ocorrerem 10 voltas, né, em um segundo, a frequência é de 10 Hz. Então, vamos ver esse caso aqui. Um ponto completando 60 voltas em um segundo, uma frequência de 60 Hz. Né? Ah, professor, então se tiver 1000 vibrações em um segundo, é 1 kHz. Tá? 1 milhão de voltas em um segundo, 1 MHz. Tá? E aí a gente tem, né, a onda, uma frequência baixa, uma frequência alta. Então você vê que comprimento de onda é essa distância aqui, ó, entre duas cristas. Então, se a frequência é baixa, esse comprimento, né, ele é maior em relação à frequência alta. Não, diminui, se você aumentar a frequência, diminui o comprimento de onda, que é a distância entre dois vales ou duas cristas, certo? Essa distância é chamada lambda. Esse lambda é o comprimento de onda. Então, a equação da frequência, né? A gente lembra que a frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre T. Frequência dada em Hertz e o período é dado em segundo, né? Tempo de segundo. Então, uma revolução ou execução por segundo, né, corresponde assim a 1 Hertz. Então, se a onda dá, né, se tem aí um pulso completo em um segundo, então a frequência é de 1 Hz. Tá? E a amplitude é essa distância entre a crista, né, e esse nível de equilíbrio na horizontal. Ou o vale, né,
e esse nível de equilíbrio, certo? Para a gente falar um pouquinho. Essa distância na vertical aqui, né? Certo? Essa distância aqui é a amplitude, certo? Quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade de som, né? A frequência baixa, o som é grave. Frequência alta, o som é agudo. Então, som alto ou agudo corresponde, né, a uma maior frequência, né? Ao contrário de som baixo ou grave, certo? E já falamos do comprimento de onda, que é essa distância, é o lambda, certo? Aqui, ó, a bolinha aqui está na crista da onda, né? Aqui ela está no vale, tá? Essa distância aqui é o lambda, é o comprimento de onda, certo? Então, o comprimento de onda eletromagnética é igual à velocidade da onda dividida pela sua frequência, tá? Então, lambda é C sobre F, né? Então, você dividindo aqui, ó, a velocidade da luz sobre a frequência, você tem o lambda, certo? V é igual a lambda F, é, né, a equação fundamental aí da onda, certo? Então, C é a velocidade da luz, né? F é a frequência, lambda, comprimento de onda. Esse C é 300 mil quilômetros por segundo. Então, para a gente melhorar aí a notação científica, C é igual a 3 vezes 10 da oitava metros por segundo, né? E a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. A luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo, né? O som no ar é 340 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade. E aqui, só para ilustrar um pouquinho mais, né? A questão, quem é o lambda, né? É a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, certo? Então, para calcular a velocidade, né, e comprimento de onda, a gente trabalha, né, com a definição da velocidade, que é a razão entre o espaço percorrido e o tempo. Para nós, o espaço percorrido é o lambda e o tempo é o período, né? Então, lembrando que a frequência é inverso, né, do período, V igual a lambda F. Tá? Então, aqui a gente tem a equação fundamental da onda, certo? E é importante saber aqui, depois que a onda é emitida, seu período e a sua frequência não mudam mais. Depois que você apertou o botão, pronto, disparou a onda, né? Bateu na água, aconteceu a onda, você não muda mais o período nem a frequência dela, certo? Então, a velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. Se ela está se propagando, né, na água, no ar ou no vácuo, aí, né, depende do meio, tá, pessoal? Essa velocidade. A luz é mais rápida em meios menos densos. Já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos, certo? E é importante lembrar o seguinte, que raios gama são emitidos por materiais radioativos e usados no tratamento de câncer e de muitas doenças de pele, tá? Raios gama. Raio-X ajuda os médicos a tratar e a diagnosticar doenças, né? Raios ultravioletas são usados como desinfetantes. Então, nessa pandemia, se usou bastante, né, ultravioleta aí, né, para desinfetar aí carrinhos, mercados, essas coisas, tipo, mercadoria, né? Raios infravermelhos aí são emitidos por corpos aquecidos, né? Aqueceu. E eles também são usados para secar pinturas. E as ondas de rádio, né, são usadas pelas emissoras de rádio e televisão. O nome já diz, né? Ondas de rádio. Então, o primeiro exemplo aqui, você tem uma onda periódica que se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio, né? Um segmento dessa onda aparece na figura. Determine sua velocidade de propagação. Então, aqui a gente vê que meio lambda é 8 centímetros. Então, lambda sobre 2 é igual a 8 centímetros. Então, lambda é 16 centímetros. Como eu já sei a frequência, eu calculo, né, a velocidade de propagação. Velocidade é lambda vezes R. Então, 16 vezes 20 dá 320. Então, a velocidade, né, de propagação é 320 centímetros por segundo. Certo, jovem? Então, está aí, né, essa introdução básica aí sobre ondas. Então, a gente continua aí. Até mais.